Então tá gravando, vamos lá então, pessoal. Então, como eu disse para vocês, nós vamos falar a respeito da questão do petróleo. O Gabriel deu um ok, daqui a pouco ele chega. Moçada, ó, a palavra petróleo significa óleo de pedra, tá? O petróleo, pessoal, ele é formado pela decomposição anaeróbica, tá, de matéria orgânica que ficaram soterrado no fundo de oceano, em lugares que já foram oceanos, por milhões de anos. Então o petróleo não é algo que vai ser. O petróleo vai acabar. Tá? Vai chegar num ponto que vai acabar totalmente o petróleo. Porque ele não é formado de uma forma tão rápida assim, como ele tem sido extraído da terra. O petróleo ele é encontrado em poços profundos, onde é colocado uma sonda, tá? Onde na parte de baixo eu tenho água salgada, o petróleo, e em cima eu tenho o gás natural. O gás natural ele tem de 1 a 4 átomos de carbono com maior porcentagem de metano, tá? Que é o cara que tem um, tá? Então ele tem maior porcentagem de metano no gás natural, tá? Ele tem maior quantidade de metano. Deixa eu dar um oi pro Virgílio aí. E aí, Virgílio, tranquilo? Bom? Tranquilo, professor. Tá bom, então, vamos lá então, moçada. Então, como eu estava dizendo, ele vai ter maior porcentagem de metano nesse cara aqui, tá? Maior porcentagem de metano. Deixa eu arrumar aqui para. Então, ele tem maior porcentagem de metano no meio dele, que é o cara com um átomo de carbono apenas, tá? O petróleo, pessoal, como a gente viu, ele é uma mistura de hidrocarbonetos, que vai de uma até uma infinita quantidade de carbonos no meio, tá certo? Jacardo, o refino do petróleo, de acordo com a ilustração, com a ilustração abaixo. Então, pessoal, o refino é feito uma torre de fracionamento, tá? Onde o petróleo cru, tá? O petróleo bruto, ele passa por uma fornalha, tá? Onde ele é aquecido a uma temperatura altíssima, onde os primeiros caras que saem é o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, onde tem predominância do cara com 4 carbonos, do butano. Então, qual a diferença do gás natural com o gás de cozinha? A diferença dos dois é que o gás natural ele vai predominar no gás natural, o, ele predomina o metano, o cara com um átomo de carbono, tem maior porcentagem no meio. Tá? Os mais leves no meio do gás natural, tá? Que esse que é tirado diretamente do poço de petróleo, tá? O depois o GLP ele sai na torre de fracionamento, tá? Do petróleo líquido e ele tem maior porcentagem de butano no meio. Porque a partir de 4 carbonos ele já começa a ficar líquido, tá certo? Aí depois eu coloquei alguns, tá? São milhares de frações diferentes. Eu coloquei algumas aqui, tá? Então, por exemplo, a nafta, que é utilizado na fabricação de plásticos, utilizado na fabricação de produtos químicos em geral, tá? A, a nafta tem de 5 a 9 átomos de carbono, tá? Ela vai sair com uma temperatura até 70 graus por aí na torre de fracionamento, bem em cima, tá? Depois vem a gasolina, que é o cara que dá o maior valor agregado ao petróleo. Só que a gasolina tem de 5 a 10 átomos de carbono. A nossa gasolina é uma mistura danada, a gasolina brasileira. Tá? A gasolina americana, por exemplo, ela é clarinha igual o álcool. A nossa é amarela, tanta porcaria que ela tem misturada no meio. Tá? Então ela vai de 5 a 10 átomos de carbono. É claro que com predominância
do cara com 8 átomos de carbono, o octano. Tá? Ele predomina no meio da gasolina. Tá? Com 8 e 7 predomina em grande quantidade mesmo, grande porcentagem. Depois vem a querosene, que tem de 10 a 16, que também predomina 14 átomos de carbono, tá, na querosene. Depois eu tenho o óleo diesel comum, tá, que ele vai de 14 a 20, é claro que predomina 16 átomos, tá? O óleo diesel puro tem 16 átomos de carbono. E depois vem os óleos lubrificantes, que já tem uma quantidade enorme. Ó, aluna nova. Então, aluna nova, ó, Adriana, vocês viram? Chegaram aí, chegou aí. Oi, aluna nova, hein? Não vai nem dar um oi pra mim, me tirou, você viu só que feiura? Ah, você entrou com o nome da sua mãe. Ah, então tá bom. Eu entendo. Não, pode ser, não esquenta a cabeça não. Ela saiu. É a Carol, né? Então, cadê as Beatrizes, hein? Tá tudo dormindo. Ô Carolina, não tinha problema não, Carolina. Eu tava só te enchendo o saco, Carolina. Carolina. Ai, ai. Só tava te enchendo o saco. Não tinha problema não. Então vamos lá, pessoal. É, o óleo lubrificante, tá? Que vai de 20 a 50, tá? É, a gasolina industrial ou óleo industrial, isso aqui é utilizado em grandes navios como combustível, tá? É utilizado em termoelétricas, tá? Ele é um diesel grosso para motores muito grandes, tá? Então ele é parecido com um óleo lubrificante. Esse cara não é muito legal para queimar e polui com força esse troço aqui, tá? Isso já sai com uma temperatura de 600 graus, só para você ter uma noção aqui. Aí no final, pessoal, vai sair, por exemplo, os resíduos, que seria o alcatrão, o piche, que é usado em asfaltos, tá? E no final de tudo, pessoal, é, vai sair, por exemplo, o coque. O coque é carbono puro. Isso aqui é utilizado na siderurgia, para a produção do ferro, esse coque aqui. Ele é o último cara que sai no resíduo do petróleo, tá? Então eu coloquei alguns, tá? São milhares de frações. Você pode ver que começa com um átomo de carbono. Quando eu chego aqui no piche aqui, esse cara aqui maior que 70 átomos de carbono, vai até infinita quantidade de átomos de carbono, tá? Tem cadeias lá com 1000, 5000 átomos de carbono, troço violentamente, é, uma quantidade enorme mesmo de carbono para formar isso aqui, certo? Agora, pessoal, vamos falar de alguns termos que aparecem nas provas do Enem a respeito do petróleo, tá? Quando você vai falar em octanagem, tá? A octanagem, ela é a porcentagem de isooctano que tem no meio da gasolina, tá? A gasolina, quando ela tem uma baixa octanagem, pessoal, ela tem uma baixa resistência à compressão. Para melhorar a octanagem da gasolina, tá? São usados antidetonantes, como por exemplo, compostos à base de chumbo, que no Brasil é proibido, tá? Ou o etanol, aqui no Brasil se usa o etanol. Então o etanol misturado no meio da gasolina não é uma coisa ruim. A gente vê muita besteira por aí, o pessoal falando sobre a questão do etanol misturado na gasolina, que não sei o que a gasolina brasileira é suja, tem, é, tem, por exemplo, etanol misturado no meio. O etanol é para melhorar a octanagem da gasolina. Ele não é ruim, tá? Então a gente vê muita besteira por aí. O pessoal desinformado fala muita besteira. Então, o etanol até 25%,
tá? Ele é bom no meio da gasolina. Esse processo é chamado de isomerização. Aqui eu peguei uma ilustração para explicar o porquê do antidetonante no meio da gasolina. Por exemplo, o motor a compressão, aqui eu peguei um motor simples de 8 válvulas, tá? O motor funciona da seguinte forma: eu tenho aqui o pistão do motor, tá? Aqui a camisa de compressão do motor, tá? Uma vela de ignição que vai dar uma faísca. Eu tenho duas válvulas em cada pistão, tá? Aqui tem uma válvula chamada válvula de ignição e essa outra se chama válvula de escape. Essa aqui abre, entra o combustível aqui junto com o ar. Quando a gasolina tem baixa octanagem, quando sobe o pistão e comprime, ela explode antes da vela dar a faísca. Então ela faz o motor falhar. Então a gasolina, ela tem que ter uma boa quantidade de isoctano no meio, tá? Para que, e outra coisa, essa octanagem pode ser mais de 100%, tá? Ela pode ser mais de 100%, tá? Depende da quantidade, porque ela tem tanto o isoctano como o isoepitano no meio. Então por isso que ela pode ter mais de 100% de octanagem, tá? Então neste caso, quando a gasolina tem uma boa octanagem, ela resiste essa compressão a quente. Quando fecha a válvula de ignição, as duas fecham, a vela dá a faísca, explode empurrando essa manivela aqui. Isso aqui se chama biela, tá? Que é ligado a o virabrequim do motor que vai fazer girar a roda do carro. Tá? Isso aqui. Então, isso aqui vai girar o motor. Então é uma manivela. Tem os carros normais, né? 4 cilindros aí. Tem 4 conjuntos desse que funciona bem sincronizado um com o outro. Aqui em cima tem outra coisa aqui em cima que é o comando de válvula que regula certinho. Então o carro tem que estar bem reguladinho para abrir essa, entrar o combustível. Isso é muito rápido, um carro correndo, você imagina a velocidade que isso acontece, tá? Onde entra o combustível e o ar, fecha as duas, dá faísca, explode, essa abre e joga a fumaça fora, tá? Então isso funciona tudo reguladinho, bonitinho, senão não vai funcionar. Imagina 4 cilindros, né, funcionando bonitinho, porque senão não vai ter um bom funcionamento. Então, qual que é a ideia? Eu queria mostrar para vocês a questão da isomerização. Então, o que é essa isomerização? Ó, eu tenho um N-octano, na presença do etanol, ele se torna o 2,2,4 trimetilpentano. Tudo bem, vocês não estudaram cadeias ramificadas, nós vamos começar a ver isso hoje ainda, tá? Cadeias ramificadas. Então, esse cara é chamado comercialmente de isooctano. Isso aqui fica com um ponto de ebulição mais baixo que isso e ele resiste à compressão. Motores a diesel têm 16 carbonos em linha, igual isso aqui. Eles não têm vela. Eles funcionam só na compressão. Conforme comprime, ele explode. Por isso que carro diesel, ele não tem vela. Tá? Ele funciona só na compressão. E a gasolina faria a mesma coisa que o diesel. É claro que não com a mesma eficiência do diesel, né? Se não tivesse vela e usasse o N-octano. Então, se eu colocar o N-octano em um carro diesel, ele vai funcionar. Eu vou arrebentar o motor, mas ele vai funcionar. Tá? Vou estragar aquilo ali, não vai ficar legal. Mas ele funcionaria. Com esse aqui, não, porque ele não explode sem a vela. Esse aqui. Tá? O que faz melhorar isso? O etanol misturado no meio. Então, não é ruim o etanol no meio da gasolina. Ele é para fazer o N-octano, o N-heptano se transformar nisso. Por que a octanagem pode ser superior a 100%? Porque ele é uma mistura de N-octano com N-heptano, que também vai isomerizar dessa forma. Isomerizar por quê? Porque ele está formando uma cadeia ramificada a partir de uma cadeia normal, tá? Pela presença do etanol, certo? Outro processo comum a aparecer nas provas do Enem, falando a respeito do petróleo, é a reforma
catalítica. A reforma catalítica é quando eu tenho a produção de compostos cíclicos a partir de compostos de cadeias abertas. Com aquecimento e um catalisador adequado, esses compostos de cadeia aberta se transformam em compostos cíclicos. Então ele fecha a cadeia, tá? Esse carbono liga nesse, com o catalisador e a temperatura adequada, formando, por exemplo, esse composto aqui, que é um dos principais derivados, por exemplo, da parafina, que está presente nas velas aí, em vários ramos da indústria, não só em vela, tá? O craqueamento, pessoal, é uma transformação de frações maiores do petróleo em frações menores. Então, um exemplo, ó, aqui eu tenho uma cadeia com 8 átomos de carbono, o N-octano, por exemplo. Tá? Então, se eu adicionar com o catalisador adequado, o catalisador usado nisso aqui são enzimas. Tá? Essas enzimas, como isso aqui é um composto orgânico, tá? São bactérias, enzimas misturadas no meio, que quebra essa cadeia aqui. Tá? Em frações menores. Então, por exemplo, é possível pegar lá o piche e fazer ele se transformar em gasolina, usando esse processo aqui. Tá? Porque ele quebra essa cadeia em cadeias menores, frações menores, onde essas frações menores têm maior valor agregado que essas frações maiores aqui. Então, por exemplo, essas frações maiores são mais baratas. Só que tem uma vantagem. Eu carrego um petroleiro, por exemplo, eu levo uma quantidade enorme de petróleo de cadeia longa, chega no local onde eu quero refinar ele, antes de jogar ele aqui na torre de fracionamento, eu entro com o craqueamento do petróleo. Isso aqui, pessoal, o mais interessante é que isso aqui é uma tecnologia desenvolvida pela Petrobras, tá? O mais interessante é isso, viu? Isso aqui é uma tecnologia da Petrobras, o craqueamento. É tecnologia brasileira. Isso aqui, por que o Brasil tá aí, o bichão do pré-sal? Porque eles trocam favores. Ele vai para outras refinarias em outros países, por exemplo, e faz esse trabalho aqui nas outras refinarias em troca de, por exemplo, perfuração de poços de petróleo para a Petrobras, coisa nesse sentido. Então, isso aqui fez com que o preço do petróleo no mundo desse uma igualada, viu? Porque o petróleo da América do Sul era um petróleo de má qualidade. Não sei se vocês viram naquele vazamento de petróleo que teve há pouco tempo atrás, a, aquele, aquele vazamento enorme, tá? Eles, você pode ver que era um troço grosso que vazava ali, tá? Um negócio grosso, pastoso, não era um petróleo líquido. Não sei se vocês observaram, parecendo graxa aquilo lá. O petróleo da América do Sul daquele jeito. Então ele produzia muito pouca gasolina, a baixa quantidade de gasolina. E o povo tá caindo sem parar ainda, tá feia a coisa hoje. Então, moçada, o que acontecia? Ele produzia pouco petróleo, pouca gasolina, que é o que dá mais valor agregado. Então, com o craqueamento, é possível fazer aquele petróleo grosso ficar mais fino, tá? No refinamento e produzir maior quantidade de gasolina com aquele petróleo, tá? Então, isso fez com que o preço do petróleo desse uma equilibrada no mundo. O petróleo do Oriente Médio valia mais, porque ele tinha maior quantidade de gasolina, mais fino. São poços mais novos. Os nossos poços são extremamente antigos. Então, como eles são muito velhos, quando eu falo em antigo é coisa de bilhões, trilhões de anos, tá? Mais velho. Então ele é grosso, o petróleo nosso aqui. E com isso, eles conseguiram igualar o preço de petróleo no mundo, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos resolver algumas questões a respeito de petróleo aqui.
A primeira questão, ela fala assim, ó. Na destilação do petróleo, ao ser aumentada gradativamente a temperatura, são obtidos sucessivamente. Olha aqui, ele aqui é a ordem, ó. Óleo diesel depois a gasolina. Não, a gasolina é menos pesada que o óleo diesel, então tá errado isso aqui. Óleo lubrificante depois gasolina, tá errado. O alcatrão é um dos últimos caras que sai lá embaixo. Óleo diesel depois gasolina. Não. Então a ordem é essa, ó. Gasolina com predominância de 8 carbonos, querosene com predominância de 14 e o óleo diesel com predominância de 16. Então, letra B. Questão bem simplesinha, tá? Aqui na 2. Motores a combustão interna apresenta melhor rendimento. Vocês viram que o tanto de questão do Enem que aparece nesses assuntos aqui. Isso aqui cai muito no Enem, pessoal. Motores a combustão interna apresenta melhor rendimento quando podem ser adotadas taxas de compressão mais altas nas suas câmaras de combustão, sem que o combustível sofra ignição espontânea. É aquela questão que eu falei da octanagem, tá? Combustíveis com maior índice de resistência à compressão, ou seja, com maior octanagem, estão associados a compostos com cadeias carbônicas menores com maior número de ramificações em volta. É isso aqui que ele está falando, ó. Quanto mais ramificada a cadeia, mais resistente à compressão ela fica. Essas cadeias lineares não são resistentes à compressão, tá? E o ponto de ebulição fica mais baixo, ele já chega na forma de vapor, na câmara de compressão. Então isso aqui dá uma qualidade muito boa na gasolina. Quanto mais isso aqui eu tiver, por exemplo, a gasolina usada em aviões pequenos, os grandes usam querosene, tá? Os, os aeronaves menores que usam gasolina, por exemplo, eles usam gasolina com quase o isoepitano puro no meio, que ele é melhor do que o isoctano ainda, a cadeia fica menor ainda. A cadeia fica menor. Essa no isoepitano, essa ramificação cai para cá e ele não tem esse CH3 aqui, ó. Então a cadeia dele é menor que essa ainda. Então ele fica mais resistente ainda e muito mais volátil. Então ele evapora muito fácil. Então a qualidade é melhor. Ela é azul essa gasolina, né? É a tal da gasolina azul. Então ele fala aqui com maior número de ramificações e com ramificações mais afastadas das extremidades da cadeia. Adota-se como valor padrão 100% de octanagem, tá? O isômero do octano mais resistente à compressão é aquele cara que eu mostrei para vocês, tá ele aqui, ó, que é o cara com maior resistência. Vocês vão aprender a dar nome a essas cadeias ramificadas daqui a pouco, tá? Então, ó, esse cara MET porque tem um, IL porque é um radical. A gente vai estudar isso daqui a pouco, tá? Então, a gente tem aqui, ó, no caso, ó, carbono 1, 2. Por isso que é 2,2. Esse é o carbono 1, 2, 3, 4. 4. Então, 2,2,4 trimetil, que esse cara aqui é o metil, tá? E 1, 2, 3, 4, 5 é o pentano, tá? Essa ligação simples entre carbono, tá? Então eu tenho 2,2,4 trimetilpentano, tranquilo? Por enquanto para vocês, como a gente não viu, geralmente as duas frentes são levadas juntos, vocês não viram hidrocarbonetos ramificados ainda, então fica meio complicadinho para vocês compreenderem isso aqui, mas a gente já vai estudar isso daqui a pouco, tá? E é simples. Então, letra D. Ou D não, letra E. Ó, assinale a alternativa incorreta. O gás natural ocorre em jazidas subterrâneas, misturada ou não com petróleo. Verdade. Ele é tirado diretamente do poço, como eu mostrei lá. É o primeiro cara que sai quando fura um poço de petróleo, gás natural. Ele tem predominância do metano. O petróleo é um líquido oleoso formado por milhares de compostos orgânicos com grande predominância dos hidrocarbonetos. Verdade também.
O gás engarrafado, ele está falando do gás de cozinha, é formado principalmente por propano e butano. Verdade, sempre os mais pesados. E o gás natural tem os menores com maior quantidade. Existe gasolina com octanagem maior que 100%. Então, qualquer gasolina com octanagem menor que 100%, tá? Ela não vai ter uma taxa de compressão legal, tá? Quanto mais eu tenho a porcentagem disso aqui, essa porcentagem pode chegar a 200, 300% essa porcentagem aqui, tá? Isso é por quê? Porque é uma mistura do N-octano, do N-pentano, do N-hexano misturado no meio dela, tá? Então por isso que ela pode ter essa octanagem alta assim. O enxofre, impureza do petróleo, tende a se acumular nas frações mais pesadas. Verdade isso aqui até aqui, hein? Conclui-se que há mais enxofre na gasolina do que no óleo combustível. Jamais, né, pessoal? O óleo combustível é mais pesado que a gasolina, ele tem maior número de átomos de carbono. Então aqui que está o erro, tá vendo? Então a letra E está errada. Certo? Mais uma, ó. Uma das possíveis alternativas para a substituição da gasolina como combustível em automóveis é a utilização do gás hidrogênio, que, ao reagir com o gás oxigênio em condições adequadas, libera a energia necessária para o funcionamento do motor, conforme a equação química a seguir. Então, ó, hidrogênio mais oxigênio só produz vapor de água e energia. Então, isso aqui dá um calor muito alto e dá uma compressão muito boa. Só que o problema é armazenar esse cara. Então, isso aqui não é muito interessante como combustível. Esta opção para a substituição da gasolina contribuiria para que a condição do meio ambiente seja melhorada, visto que o calor gerado pela reação intensificará o aquecimento global. Nada a ver, tá? Besteira, nada a ver. Não é por isso que ele seria interessante, tá? Aumentará a quantidade de gases causadores de aquecimento global. Só libera vapor de água. Então, besteira. A emissão de gases causadores do aquecimento global permanecerá inalterada. Não, se eu usasse isso aqui, vai diminuir, porque ele libera água. Tá? Ocorrerá a diminuição da emissão dos gases causadores do aquecimento global. Verdade. Vai liberar só vapor de água, né? Quando eu queimo gasolina, libera o que? CO2. Tá? Em grande quantidade. Então esse combustível seria interessante. O problema é armazenar esse cara. Ele teria que ser produzido e usado na hora. Tem que ter uma tecnologia legal para conseguir fazer isso, porque a explosão dele é muito violenta. Tá? Coisa de 10 vezes maior que a explosão da gasolina, tá? É um gás, é um problema. Os gases liberados na reação podem neutralizar aqueles responsáveis. Não, a água não neutraliza CO2, nada disso, besteira. Tá? Agora, moçada, a gente vai entrar aqui, a gente vai falar a respeito da questão dos hidrocarbonetos, tá? De cadeias ramificadas. Pessoal, isso aqui é a base da química orgânica. Eu estou preocupado com um pouco aluno aqui, moçada. Esse povo feiura, hein? Me deram o chapéu com força hoje. Ah, apareceu um outro nego dando oiê aqui agora, ó. Ah, não, mas é vocês. A Caroline que escreveu aqui que achou que era as 9. Ô, Caroline, que coisa, hein? Falei na aula passada, hein? Você tá me tirando, hein, Caroline? Deixa eu chamar de novo. Chamar o povo de novo. Se eu jogar o link lá de novo pro povo. Quem sabe resolve aparecer o povo. Então vamos lá, pessoal. A gente viu que
Aqui não vou falar só de alcanos, tá? Alcanos são aqueles caras que têm ligação, só ligação simples entre os átomos de carbono, tá? Então veja bem, pessoal, uma cadeia ela é considerada ramificada, a gente viu isso anteriormente, quando ela tem carbonos terciários ou quaternários, certo? Eu chamo de radical, pessoal, compostos, como que eu posso dizer assim, pequenas cadeias com radicais livres. Tá vendo esse tracinho que eu deixo aqui na frente de cada um deles? É o local onde ele vai ligar em uma cadeia principal. Por exemplo, ó, deixa eu dar uma explicação para isso, ó. Tá vendo aqui? Isso seria uma cadeia principal. Ele está ligando exatamente neste ponto. Então, aquele risquinho que eu deixo é o radical livre dele. Tá vendo? Então, ó, o radical livre, radical livre, radical livre desse cara aqui, tá? Deixa eu pegar um exemplo aqui de um radical mais violento aqui. Esses aqui estão muito simprão. Deixa eu pegar um radical melhor aqui. Maiorzinho, para eu dar um exemplo. Esse, por exemplo, ó, tá vendo? Esse radical com 3 átomos de carbono, ó. Este ponto é onde ele está ligando nesse cara aqui. Esse ponto, tá vendo? Então aquele risquinho que eu deixo lá em cada radical é o local onde ele vai ligar na cadeia principal. Já vou explicar o que é a cadeia principal, tá? Fica tranquilo. Primeiro eu vou apresentar para vocês os radicais. Os radicais é tudo que tiver grudado na cadeia principal, tá? Simples assim. A nomenclatura deles, eu vou usar o prefixo com a quantidade de carbono, aqueles mesmos prefixos para nomenclatura de hidrocarbonetos, tá? E com o final IL ou ILA. Esse ILA a gente vai usar em outras funções oxigenadas ou nitrogenadas lá na frente, tá? Por enquanto todo mundo com IL. Então, por exemplo, ó, um átomo de carbono. Esse cara é o metil. Tá? Então, esse material é importante vocês terem ele em mãos, tá? Eu vou postar esse material lá no Professos, tá? Porque isso aqui você vai usar para você consultar. Se não quiser copiar, sei lá, imprime isso aqui, cola no caderno aí, para você consultar. Que é assim que você vai decorar isso, tá? Então, ó, met com final il. Agora deixa eu fazer uma perguntinha importante aqui para vocês. Eu vou perguntar para quem? Eu vou perguntar para Carolina. Carolina, o metil e o metano pararam na beira de um abismo, cada um com um paraquedinha nas costas. Quem pulou primeiro? Hã? Vai, escreve aí. O metil ou o metano pulou primeiro? Oxe, ninguém vai me responder essa? A Maria Rita foi até embora. E aí, ninguém sabe essa? E aí, Virgílio? Sei não, professor, não sei não. Você não faz nem ideia. Não. O metil, porque ele é radical. Boa piada, não é? Logo pela manhã. Ele não é um radical, olha aqui, ó. Então ele pulou primeiro que o metano. Então, pessoal, olha aqui, ó. Quando eu tenho dois átomos de carbono, et com o final il, então esse cara é o etil, certo? O propil existe dois, então eu tenho que prestar muita atenção, ó. Quando ele está ligado no carbono das pontas, ou nesse, ele é o N de normal, N-propil. N quer dizer que retinho, normal. Quando ele está no meio, desse jeito aqui, ele é chamado de isopropil, que é aquele exemplo que eu dei para vocês lá na frente. Olha aqui, ó.
que está ligado lá no benzeno, lá na frente, ó. Aquele exemplo que eu dei lá, quer ver? Deixa eu voltar lá, ó. Se você olhar para essa cadeia, ó, tá vendo que está exatamente no meio? Esse radical é o isopropil, tá? Esse é o isopropil. Se tivesse este ou este ligado aqui, ele seria o N-propil, que aí ele estaria retinho, tá? Aí ele seria o N-propil. Deixa eu ver se eu tenho um N-propil ligado em algum lugar por aqui. É que essas cadeias são todas pequenininhas que tem aqui, não tem muito... Capaz de nem ter o N-propil por aqui ligando em alguma coisa. Que elas são todas pequenininhas, esses exemplos aqui. Mas é assim mesmo. Vamos lá então, moçada. O butil, você tem que ter muito cuidado com o butil. But 4, certo? Ele pode ter 1, 2, 3, 4 radicais diferentes. Então, por exemplo, ó, quando o radical livre tiver nesse carbono primário da ponta, é o N, normal, tá vendo? Retinho. Ou nessa ponta, ele é chamado de N-butil. Quando o radical livre tiver no carbono secundário dos 4, qual que é o secundário? Esse ou esse. O que é ser secundário? Ligar com 2 outros carbonos. Então, quando o radical livre estiver nesse carbono ou nesse, ele é chamado de sec-butil. Então, você precisa ter essa tabelinha na mão para você estar consultando. Tá? Não adianta sentar e tentar decorar isso aqui, que não vai servir para nada fazer isso. Tá? Agora, quando ele tiver essa configuração, ó, observe que ele tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, é o butil. Quando está no carbono que se liga com 1, 2, 3 outros, ele é o terc-butil. Ele é o terc-butil. Quando o radical livre estiver em uma dessas três pontas, ou nessa, com essa configuração, tá? Que é o caso aqui, tá vendo? Coloquei o radical livre aqui, ó, agora. Então, o que que acontece? Esse cara é o isobutil. A palavra iso quer dizer igual. Então, ó, esse cara é idêntico a esse. Se você olhar para o isopropil, ó, pontas iguais, tá vendo? Então, isso é o isobutil. Então, se tivesse aqui, ó, esse carinha seria CH3, CH3, seria igual. Tivesse aqui, seria CH3, CH3. Então, tanto faz, nas três pontas é o isobutil. Agora, alguns caras com nomes especiais. Por exemplo, o vinil. Isso aqui aparece muito, porque esse cara é usado para fazer, por exemplo, vários polímeros diferentes. Por exemplo, policloreto de vinila, por exemplo, que o povo chama de PVC, né? Ele é feito com esse cara aqui, com esse radical. Então, o vinil ou etenil, tá? Eu tenho o propenil, que é quando a dupla está aqui do lado do radical livre, tá? Quando está no meio, é o isopropenil, é ele, mas só que na forma de iso, entendeu? No meio. E eu tenho o alil, que é quando a dupla não está do lado do radical livre, lá no final, ó. Esses dois aqui quase não aparecem. Esse aqui e esse aqui aparece muito. Tá? Agora vamos ver alguns radicais que têm benzeno neles, que são aromáticos. Cuidado com isso, ó. Você olha para esse cara, você fica louquinho para chamar ele de benzil. O benzil é esse, que tem um CH2 antes, tá vendo? Esse se chama fenil. Fenil e benzil. Tá? Quando apareceu naftaleno na forma de radical, quando o radical livre estiver nos picos dele, esse pico, esse ou esse, que são iguais, eu chamo ele de alfa-naftil. Quando ele estiver nesses cantos aqui, que são esses quatro cantos, ó, 1, 2, 3, 4, ele é chamado de beta. Beta-naftil. Então isso aqui apareceu ligado em uma cadeia principal, ele vai ter esse nome muito raro isso aparecer. Mas
vai saber o que tem na cabeça de examinador de vestibular. Esse povo só Deus sabe, né? Agora, pessoal, um conceito fundamental para isso aqui, a primeira coisa que você precisa fazer para dar nome a um composto ramificado, achar a cadeia principal. A cadeia principal, pessoal, vai ser aquela cadeia que tem o maior número de carbonos em linha. Então eu vou vir na cadeia e vou contar, ó, 1, 2, tá vendo? 3, 4, 5, 6, 7. Se eu pegasse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ficou menor, tá vendo? Tem que ser em linha. Eu não posso fazer assim, contar aqui e voltar aqui. Aí não. Na mesma linha. Então pode entortar, ó. Se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Então a maior é essa aqui. Tá vendo? Nem sempre ela vai ser reta. Então, o que é o primeiro passo que você vai fazer? Você vai circular essa cadeia principal. Você circula a cadeia principal, certo? Depois, você vai... depois que você circulou a cadeia principal, você vai numerar essa cadeia. Eu já vou mostrar como numerar. Tudo que tiver de fora é radical. Tá? Então esse cara vai ser o metil e o etil ligado nessa cadeia aí. Certo? Ó, met porque tem um carbono, et porque tem dois carbonos. Agora, olha aqui. Outra regra importante. Se tiver dupla ligação na cadeia, tá? Se tiver dupla ligação na cadeia, eu tenho que priorizar a dupla ligação dentro da cadeia principal. Por quê? Vocês observaram que todos os radicais que eu mostrei, nenhum radical, onde está o radical livre dele, tem dupla ligação, é tudo simples. Então isso aqui jamais poderia ser um radical, isso aqui. A ligação aqui é dupla, tá vendo? Então isso aqui faz parte da cadeia principal. Então, ó, então eu preciso começar a contar daqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4. Tem maior. 1, 2, 3, 4. Deu na mesma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, tá maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a maior. Então, essa que eu marquei de vermelho é a cadeia principal. Então, nessa cadeia principal, eu tenho o quê? Um etil, eu tenho um metil e outro metil aqui. Certo? E essa é a cadeia principal com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Certo? Agora, pessoal, a regra para a numeração da cadeia principal. Tá? Se a cadeia principal não tiver ligações duplas ou triplas nela, eu começo a numerar onde está mais próximo do radical para usar a menor numeração possível. Então, por exemplo, ó, se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 para chegar no primeiro radical. Daqui para lá, ó, 1, 2, 3. Então aqui está mais perto da extremidade, esse radical está mais perto dessa extremidade. Então eu numero a cadeia principal, começando do carbono 1 até o carbono 7. Certo? Opa, chegou mais alguém. Flávia. Hoje tá cruel, tá caindo na internet toda hora do povo aí, né? Está feio, professor. Tá braba a coisa, né? Que depois qualquer coisa também vai ficar a gravação da aula. Viu, Flávia? A gente tinha combinado de começar às 8, mas só que eu tô gravando a aula, depois vocês assistem lá o vídeo, tá? Tá bom? Pra não ficar perdida, tá tranquilo? A gente tá meio atrasado, então a gente teve que... Não teve jeito, moçada. Ó, então vamos lá, ó. Então aqui eu tenho a cadeia principal, como eu disse pra vocês, eu vou numerar onde está mais próximo do radical. Tá? Por enquanto não vou dar nome a isso aqui,
tá? Estou só mostrando como numerar a cadeia. Aqui, por exemplo, o que acontece? Ela tem insaturação. Então, se ela tiver cadeia dupla, ou tiver ligações duplas ou triplas, elas têm prioridade em cima do radical. Então, eu começo a numerar sempre da insaturação, tá certo? Vamos escrever isso aqui. Vamos pôr um OBS aqui de vermelho, bem grande, para não esquecer. Então, ó. Eita. Olhe bem, pessoal. A cadeia principal, que é a maior, né? Maior número de carbonos, né? A cadeia principal, não importa se ela está torta. Podia ter um exemplo com uma bem torta aqui para vocês verem. Então, a cadeia principal deve ser numerada da extremidade mais próxima da insaturação, certo? Se não houver insaturação na cadeia, ou seja, se for uma cadeia que não tem ligação dupla nem tripla, tá? Se ela não houver insaturação, deverá ser numerada da extremidade da extremidade mais próxima dos radicais. Então é importante você circular essa cadeia, tá? Antes de numerar ela, para os radicais ficar de fora. Então, por exemplo, ó, eu comecei numerado aqui, por quê? Porque aqui tem uma insaturação, ela tem prioridade em cima dos radicais, tá? Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, isso aqui é um hepteno. Eno por quê? Porque tem ligação dupla. Tá? E eu tenho que colocar a posição dela, vocês lembram disso. Então, ele é um hept 1 eno. Esse cara aqui é a cadeia principal. Primeiro, eu dou nome aos radicais, tá? Então, vamos ver aqui como ficaria a nomenclatura. Então, por exemplo, ó, aquele primeiro exemplo, numerei a cadeia de 1 a 7. No carbono 3, eu tenho um metil, então é importante você circular e escrever o nome do lado dos radicais. Para você não fazer confusão, porque na hora de dar nome, eu tenho que colocar eles em ordem alfabética. Tá? Então é importante você... E outra coisa, na ordem alfabética, quando ele tiver 2, que eu chamar de di, tri, isso não entra na ordem alfabética, é só o nome. Então, ó, E e M. Então, esse cara vem primeiro, o nome desse, depois esse. Então, a nomenclatura disso fica como? Tá? Olha aqui, ó, eu coloquei aqui certinho a sequência que tem que fazer. Tá? Então, primeiro, pessoal, vem o nome dos radicais em ordem alfabética. Antes do nome do radical, eu coloco o número do carbono que ele está ligado na cadeia principal. Depois, no final, vem o nome do hidrocarboneto, ou seja, vem o nome da cadeia principal. Não precisa, depois nós vamos usar isso em toda orgânica, não é só em hidrocarbonetos, não. Tá? Então, depois vem o nome da cadeia principal. Então, veja bem, nome disso, ó. O que eu tenho? No carbono 4, eu tenho etil, ordem alfabética, não é isso? E primeiro, depois o M. Sempre separando números de letra com hífen,
Isso é extremamente importante, pessoal. Tá? Sempre separando, então, ó, precedido, vem aqui, ó, o nome do radical em ordem alfabética, precedido do número de carbonos, número do carbono da cadeia principal, onde está ligado. Eu vou até colocar aqui na frente, ó, separando números e letras com hífen. É importante isso, tá, pessoal? Você vai separar número de letra com hífen. Eita, computador tirador. Ficou mais cagado ainda. Ah, ele tá dizendo que não existe a palavra. Tudo bem. Deixa ele ser feliz. Será que é com N? Sei lá. Claro que não. Então, pessoal, ó. Aí depois, no final, vê o nome da cadeia principal. Aqui, por exemplo, se você não der espaço, você pode pôr tudo junto se quiser. Eu tenho que tirar o H. Senão fica estranho. Quiser colocar hífen ou não aqui, tanto faz. Aqui tem que colocar. Numa prova de vestibular, se esquecer desse hífen com letra e número, o cara tira ponto. Tá? Esquecer da ordem alfabética, errou tudo. Colocou o nome da cadeia principal primeiro, errou tudo. Então tem que prestar muita atenção que são muitas regrinhas. Agora, pessoal, quando eu tiver mais de um radical igual, tá? Por exemplo, se tivesse 2 metil, eu coloco na frente o prefixo di. Se tiver 3, tri, tetra, penta, hexa, tá? Só que esses prefixos não interferem na ordem alfabética deles, tá? Então vamos no outro exemplo, ó. Eu tenho aqui, ó, carbono 1, carbono 2. Eu tenho um etil só, então carbono 2 eu tenho um etil. Viu? Carbono 2 eu tenho um etil. No carbono 3 e no 5 eu tenho 2 metil. Um aqui e outro aqui. Então eu vou colocar o prefixo. Número primeiro, 3. Número com número separando com vírgulas, tá? Então eu tenho 3,5 dimetil, que são 2 metil. Aí vem o nome da cadeia principal. Isso aqui não é novidade, vocês já viram isso. Hept, por quê? Porque tem 7 carbonos. 1 é a posição da dupla ligação, que eu dou menor numeração em volta dela, porque ela poderia estar em qualquer lugar nessa cadeia, então tem que indicar onde está essa dupla. Esse nome tem que ser de uma maneira que qualquer pessoa pegue ele e consiga desenhar a cadeia igual. Então, eu tenho hept 1N, tá certo? Hept 1N. Agora, pessoal, vamos pegar as questões desse módulo aqui, tá? Aqui eu já mostrei, aqui aí na apostila de vocês, tá separado assim, ó, alcanos, depois alcenos, depois alcinos. Isso aqui é um alceno. Como você viu, o que que muda? Que eu tenho que colocar a posição da dupla e começa a numerar da dupla. Tá? Então, nós vamos chegar ao porrete desses dois módulos aqui. Então ele fala aqui, ó, nas questões 1 e 2, dar o nome oficial IUPAC. O que é IUPAC? União Internacional de Química Pura e Aplicada. É um órgão que regulamenta as regras da química, tá? Um órgão internacional. Então, ele que... Então, se você for em qualquer lugar do planeta, tá? E escrever esse nome, qualquer aluno que estudou química vai dar conta de desenhar essa cadeia idêntica a essa. Porque isso aqui é uma regra internacional, tá? Isso aqui não é uma coisa só no Brasil a gente usa isso. Entenderam? Então veja bem, pessoal. A primeira questão, observe. A cadeia principal vai ser a maior. Então, o primeiro passo que você vai fazer, ó,
Não é a mais reta, ó. Essa reta tem quanto, ó? 1, 2, 3, 4. Se eu pegar essa, ó, 1, 2, 3, 4. Agora, se eu pegar essa, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então é a maior. Então, o primeiro passo, você vai circular a cadeia principal. Certo? Segundo passo, numerar a cadeia. Aqui no caso, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Todo jeito vai estar no carbono 3. Então, o metil está no carbono número 3 do pentano. Então, o nome dele, 3-metil pentano. Viu que coisa simples, pessoal? Tá? Outro. Ó, nessa 2. Onde está a cadeia principal? Vamos achar ela primeiro, ó. Eu tenho. Vamos contar os carbonos, ó. 1, 2, 3. É óbvio, só de gracinha essa, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é maior. Viu aqui? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, tá igual. Então, como tá igual, eu vou pegar a mais reta possível. Porque se eu contar aqui dá 6, se eu contar aqui dá 6. Então eu pego a mais reta como sendo cadeia principal. Então a cadeia principal vai ser essa aqui. De onde eu começo a numerar, ó, 1, 2, 1, 2. Mas só que se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 para chegar nesse. 1, 2, 3. Então eu vou usar a menor numeração se eu numerar ela daqui para lá. A soma das numerações tem que ficar menor possível. Certo? Então essa aqui é a cadeia principal. Então o primeiro passo, gente, numerar essa cadeia principal. Então eu vou numerar ela, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é o hexano a cadeia principal. Eu tenho um metil no carbono 2, outro metil no carbono 5 e um etil aqui no carbono número 3. Então eu vou usar a ordem alfabética, o etil vem primeiro. Então o nome do composto, 3-etil, hífen, para separar a letra de número, não pode esquecer disso. 2,5 dimetil hexano. Certo? Uma coisa importante, ó. Se tivesse um metil aqui, o outro aqui em cima, em vez do H, outro metil aqui, eu repetiria duas vezes o número 5, tá? É cair, é claro, que eu ia numerar daqui para lá, né? Se tivesse aqui, por exemplo, ó, o metil aqui, eu ia repetir duas vezes o número 2. Eu ia colocar 2,2 de metilhexano. Tá certo? Para avisar que os dois está no 2. Tranquilão? Olha essa. Os alcanos são hidrocarbonetos com fórmula XHY. Tá? Acíclicos de cadeia aberta e saturados, somente ligações simples. Então, se ele é aberto de cadeia aberta e sem ligação dupla, esse cara é um alcano. Se ele é alcano, ele tem o dobro de hidrogênio mais 2 em relação ao carbono. Lembra das fórmulas gerais? CnH2n mais 2. Então, eu vou usar disso para matar isso, ó. Usar disso para matar isso é bom. Os alcanos são os principais constituintes do petróleo e do gás natural. E são muito importantes como combustíveis, como a gasolina, querosene, óleo diesel, gás de cozinha. O nome de um alcano é formado por um prefixo que indica o número de átomos de carbono da molécula, seguido da terminação ano. Quando um alcano tem cadeia ramificada, são citados os nomes da cadeia principal, aquela com maior número de átomos de carbono, e das ramificações. É claro que a ramificação vem primeiro, tá? Depois o nome da cadeia principal. Aí ele me diz assim, a molécula do alcano de nome, ó, 4-etil, 2-metilheptano. Tem quantos hidrogênios? Eu posso jogar na forma geral direto e chegar nisso. Tá? Ó, qual que é a forma geral dele?
CnH2n mais 2. Então, se ele tem, olha aqui, ó, 7 átomos de carbono, mais 1 do metil, mais 2 do etil, isso vai dar 10. Então, o dobro de 10 é 20, mais 2, 22. Ah, professor, e se eu quiser desenhar a cadeia? É mais fácil desenhar a cadeia do que você dar nome. Por exemplo, o que você vai fazer? Não é heptano? Então, você vai colocar 7 átomos de carbono em linha. Você vai pôr o número de 1 a 7 em cima deles. No carbono número 2, você vai vir aqui e colocar o metil. Vai pôr um carbono. No carbono número 4, você vai colocar 2 carbonos em linha, que é o etil. Aí é só completar os hidrogênios, é só contar a ligação. Ó, tem uma, falta quanto para 4? 3. Esse tem uma, duas, 3, falta uma. Esse tem uma, falta quantos? 3. Esse carbono 3 tem uma, duas ligação, falta quantas para 4? 2. O carbono 4 tem uma, duas, 3, falta uma. Esse carbono do radical tem uma, duas, falta duas. Tem uma, falta 3. O carbono 5, ó, uma, duas ligações, falta duas. Uma, duas ligações, falta duas. Uma ligação, falta 3. Então, a última coisa que você faz é completar os hidrogênios. Está desenhada a cadeia, tá? Ah, vamos ver se tem mesmo 22? Vamos ver. Ó, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 19, com 3, 22. Viram? Tá? Então, é muito mais fácil desenhar do que dar nome. Tá? Se fosse para dar nome, marcaria a cadeia principal, tudo que está fora é radical. Tá certo? Numera e dá nome. Começa a numerar do lado que está mais perto do radical e pronto. Agora, pessoal, alcenos, alcinos e alcadienos. São caras que têm uma dupla, que tem tripla e cara que tem mais de uma dupla ligação. Com ramificação. O que vai acontecer? Agora, a dupla tem prioridade. Eu começo a numerar da onde está mais perto da dupla ou tripla. Tá? Só isso que muda. Então veja bem, as questões 1 e 3 dá o nome. Olha aqui, onde está a cadeia principal? Essa aqui, ó, a maior. Essa é a cadeia principal, tá vendo? Eu vou começar a numerar daqui porque tem uma dupla ligação. Então, eu tenho lá a cadeia carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Isso aqui é hidrogênio, não é radical, tá? O que eu tenho? Eu tenho um metil no carbono 4, outro no carbono 3. Quem é a cadeia principal? É o pente, carbono número 1, tem uma dupla, 1N. Certo? Essa é a cadeia principal. Isso vem no final, é claro, né? Então, nome. Eu vou colocar numeração, posição dos dois metil. Então, um está no carbono 3, o outro no carbono 4 da cadeia. Então, 3,4 dimetil, tá? Pente 1N, tá? Pente 1N. Tá aqui o nome do cara. Olha nessa, ó. Esse cara é um alcadieno. Tem duas duplas. Começa a numerar daqui. Então, carbono 1, 2, 3. Tá? Quem é a cadeia principal? É o 1, 2, 3, 4. Então, buta 1. Ó, uma dupla está no carbono 1, a outra está no carbono número 2. Sempre menor numeração em volta da dupla. Então, 1,2 de N. E tem um metil no carbono número 3 dela. Então, veja bem. 3, posição do metil, buta 1,2 de N. Tá? Então, essa é a nomenclatura para esse composto. Certo? Olha nessa, ó. Aqui eu vou começar a numerar dessa ponta.
Tá mais perto da tripla. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele é um hex 1 ino. Porque a tripla poderia estar aqui, poderia estar aqui. Então eu preciso dar a posição dela. Tá? No carbono número 5 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho um metil no carbono número 5. Então, nome do composto, ó, 5-metil X1-ino. Certo? Olha essa. A muscalura é um feromônio utilizado pela mosca doméstica para atrair os machos. Meu Deus. Tem neguinho que vai catar isso aqui e passar atrás da orelha, né? Pessoal, marcar trilhas e outras atividades. Sua fórmula molecular é. Então aqui está a fórmula molecular da muscalura. Ó, vamos dar uma analisada nessa fórmula molecular, pessoal. Observe aqui que ele coloca aqui, ó, CH212. Isso quer dizer que tem... Nossa, tá mais errado isso aqui, cara. Isso aqui tá errado. Tá vendo aqui esses dois carbonos sem hidrogênio? Tá mal errado isso aqui. Não, mas aqui eu coloquei aqui embaixo, dá pra ajeitar. Não tem isso aqui, ó. Não tem isso aqui, tá? Então faz um X em cima aí, ó. Não tem esse carbono aqui, ó. Isso aqui é ligado direto aqui, ó. Oh, não aguenta esses erros de impressão brabo. Então, pessoal, ó. Vamos analisar por aqui, ó. O que é isso, ó? Eu tenho aqui, ó. Aqui tá esses dois carbonos, ó. Da dupla, tá vendo? Esses dois aqui. Logo depois deles, vem essa repetição de 12CH2. Quer dizer que 12CH2 um ligado no outro, diretão. CH2, 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 entendeu? E o CH3 no final. Aqui, por exemplo, mesma coisa, não tem isso, ó. Eu tenho 7CH2, tá? 7CH2. Cara, eu acho que nem esse O tem aqui, ó. Nossa. Pera aí. Deixa eu fazer um verificamento aqui. Não tem. Não tem. Aqui, ó. Tá vendo? Não tem aquele O aqui, tá? E nem tem aqueles carbono. Essa é a forma estrutural correta, tá? Deixa eu ver se eu copio ela. E colo lá. É que esse troço aqui é mó chato. Eu sei que agora eu consigo copiar ela direitinho. Vou copiar ela e colar lá, tá? Vou colar ela aqui, ó. Vai ser um problema colar isso aqui, hein? Sei lá onde ela foi parar. Pera aí. Só diminuir um pouquinho o tamanho da bicha. Fica chique no último. Tá aí. Então, pessoal, essa é a fórmula correta, tá? Tá errado aqui trem lá.
Dá uma arrumada, tá? Não tem aquele ó, tá bem cagado o trem lá. Desculpa pelo cagado aí. Então, pessoal, ó, se você observar, ó, que lado começa a numerar isso, ó? Eu tenho carbono 1, aqui explica melhor, ó, carbono 1, aí tem mais 7 carbonos aqui, não tem? Então aqui vai do 1 ao 8, aqui. Então, o carbono 9 é o carbono que está com a dupla. Então a dupla ligação está no carbono 9 dessa cadeia. Tá? Se eu numerar daqui para lá, ó, vai ficar mais longe, ó. Por quê? Eu teria carbono 1, aí 1 ao 13. Aqui seria o 14, então eu uso menor numeração, não é isso? Então ela é numerada daqui para lá. Então ele fala assim, ó. A cadeia carbônica ramificada? Não. Ela não tem ramificação porque repetição de CH2, ela não tem metil, etil, ela é uma cadeia normal essa cadeia. É um alceno? É um alceno. Ah, letra A, que feio, né? Que é a falsa, né? A cadeia carbônica ramificada não é ramificada, tá? Ela é normal, então essa é letra A, correta. Tá? Tem 23 átomos de carbono? Tem 23. Olha aqui, ó. Eu tenho 1 com mais 7, 8, 9, 10. 10 com mais 12, 22. Com mais 1, 23 átomos de carbono. Ele vai ter o dobro de hidrogênio porque ele tem uma dupla aqui. Então ele é um alceno, né? Então o dobro de 23, 46, tá correto? O composto apresenta dupla ligação no nono carbono? Sim, a dupla está no carbono 9 da cadeia. A cadeia carbônica do composto é insaturada? Com certeza, tem uma ligação dupla. Beleza? Agora vamos ver os hidrocarbonetos com cadeias fechadas. Pessoal, quando a cadeia for fechada, a cadeia fechada passa a ser a principal. O que estiver ligado nela é radical. Então, é extremamente simples isso. Por exemplo, ó, uma cadeia fechada, tá? Essa é a cadeia principal. Isso aqui é o que? O metil. Então, o nome: metilciclopentano. 1, 2, 3, 4, 5 átomos, não é? Então, esse é o metilciclopentano. Não precisa eu pôr oposição. Eu não vou começar numerado radical. Então, ele vai estar no carbono 1. Se tiver um só, se tivesse mais um, aí sim. Porque ele poderia estar aqui, 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 aqui. Aí eu numeraria. É claro que tentando colocar a menor numeração possível. Sempre vou para a posição que chega mais rápido nele. Olha um exemplo, ó. Se eu tiver 2, ó, desse jeito, e eu puder respeitar a ordem alfabética, eu vou chamar o etil de 1 e o metil de 3. Se eu numerar por aqui, a numeração vai ficar muito grande, ó. 1, 2, 3, 4. Viu que aumentou a numeração? Então eu vou onde chego mais rápido nele. Então, 1 etil, 3 metil, ciclopentano. Se é fechado, você vai só enfiar um ciclo aqui na frente. Então, se tiver mais de um, você tem que pôr posição, tá? Se tiver dupla, a dupla tem prioridade. Aí não tem jeito, eu tenho que numerar dela. Só que tem um detalhe, eu não posso chamar aqui de 1 e vir para cá. A dupla tem que estar entre o carbono 1 e 2 do ciclo. Se eu chamar esse de 1, eu tenho que chamar esse de 2. Aí a numeração vai ficar grande para chegar no radical, tá vendo? Tá longe. Então aqui está mais perto do primeiro radical. Então carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeira coisa é numerar a cadeia principal. Então eu tenho 3,4 dimetil ciclohexeno. Ah, você não falou que é 1. Quando só tem uma, não precisa eu falar, porque eu já sei que a dupla começa do 1. Aí se eu colocar X, 1N, perfeito, não está errado. Melhor sobrar do que faltar, né, pessoal? Agora, quando tiver composto aromático, quando tiver um benzeno da vida, por exemplo, o benzeno vai ser a cadeia principal. Então, o que vai mudar? Vai ter metil em volta do benzeno, só isso. Só que eu tenho duas nomenclaturas para usar para isso. Por exemplo, eu posso usar números
tá? Posso usar números, ou eu uso essa regrinha, ó. Presta muita atenção nisso, que isso aqui aparece muito, pessoal. Ó, diminuir um pouquinho aqui para abrir na tela aí. Então, se eu tenho algo assim, tá? Neste caso, eu vou chamar qualquer uma dessas quinas do benzeno de orientador. Pode ser qualquer uma, tá? Vou pegar de cima aqui para ficar mais bonitinho. Então, ó, orientador. Quando eu vou um carbono para a esquerda ou um carbono para a direita, eu tenho orto, certo? Orto e orto. Quando eu vou 1, 2, ó, sem contar isso, ó, pulo 1, 2 para a direita ou 1, 2 para a esquerda, essa posição é a posição meta do anel, certo? Em relação a um orientador. Você vai pegar um como orientador e dar nome aos outros, tá? Então, por exemplo, isso, quando que eu uso isso? Quando eu tenho mais de um radical em volta do benzeno, tá? Então, no caso aqui, ó, quando tiver frente a frente com o orientador, por exemplo, se o orientador fosse aqui, onde está na frente dele? Aqui. Então, essa seria a posição para do anel. Então, orto, meta e para. É comum usar essa nomenclatura. Ou posso numerar. Onde, por exemplo, olha aqui, ó. Olha para esse cara. Eu tenho 2 metil. Eles estão um carbono do outro, não estão? Então eles estão na posição orto em relação ao outro. Então eu posso chamar ele de orto metilbenzeno. Ou o que? 1,2 de metilbenzeno. Tá? Então você pode colocar o Ozinho, Mzinho, Pzinho. Orto, meta e para. Tá? Então vamos lá, ó. A primeira questão, dar o nome oficial para o hidrocarboneto. Então, aqui eu tenho um metil. Se eu chamar esse de 1, que eu tenho que começar a numeração da dupla, esse tem que ser o 2. Se eu chamar esse de 1, esse tem que ser o 2. Então, tanto faz, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Todo jeito o metil vai estar no carbono 4. Isso aqui é hidrogênio, não é radical, tá? Aqui sim. Qual o nome dessa cadeia principal? Ele tem 5 átomos de carbono com uma dupla. Tá? Então esse cara é quem? É o ciclopenteno. Tá? Esse é o ciclopenteno. Então 4-metil ciclopenteno. Então olha aqui, eu tenho um metil aqui, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então 4-metil, ciclo, porque a cadeia é fechada, não pode esquecer desse detalhe. Pente com final eno. Não é necessário colocar. Se eu colocasse pente 1-eno, tranquilo, como eu disse, não precisa, mas se colocar não tem problema. Tá? Aqui. Quem é esse radical? Nossa, professor, eu estou com dúvida, eu não sei quem é esse radical. Você vai fazer o quê? Voltar aqui. 3 carbonos com radical livre no meio. Vou procurar o cara com 3 carbonos, radical livre no meio. Eu vou lá naquela tabelinha de radicais. Então, os caras com 3 carbonos, existe este e este. Qual que está com o radical livre no meio? O isopropil. Então, é ele, que está ligado ao benzeno. Então, nome daquilo, isopropilbenzeno. Morreu. Só isso. Tá? Então, você vai consultar aquela tabelinha até ficar hábil naquilo ali. Tá? O seu concorrente é bom nesse trem, você pode ter certeza disso. Química orgânica, todo mundo sabe um pouco. Então eu tenho aqui, pessoal, isopropilbenzeno. Simples assim, tá? A cadeia principal vai ser o benzeno. Aqui, ó, quando resultar mesmo nome utilizando a regra dos menores números, a numeração deve obedecer à ordem alfabética. Aquela questão que eu falei. Tá? Então, por exemplo, em volta do benzeno eu tenho um metil e um etil.
Então eu vou chamar esse de 1. Então 1, 2, 3. Então eu tenho 1 etil, 3 metil benzeno, tá? Então veja bem, 1 etil, 3 metil benzeno. Ou eles estão na posição meta um do outro, não estão? Ó, pulou 1, 2 para chegar no outro. Ele está na posição meta um do outro. Então eu posso chamar eles de meta etil metil benzeno. Sempre respeitando a ordem alfabética, tá? Posso chamar ele assim também, se eu quiser. Tranquilão? Questão 4. Os átomos que formam a molécula. Eu diminui demais, trem aqui tá terrível para ler essa letrinha. Os átomos que formam uma molécula foram visualizados de forma mais nítida pela primeira vez por meio de um microscópio de força atômica, observação feita por cientistas em Zurique, na Suíça, e divulgada na revista Science. Representa um marco no que se refere aos compostos de eletrônica molecular e nanotecnologia, além de um avanço no desenvolvimento e melhoria da tecnologia de dispositivos eletrônicos. De acordo com o jornal El País, a molécula de pentaceno pode ser usada em novos semicondutores orgânicos. Então os caras conseguiram fotografar essa molécula do pentaceno aqui, tá? Desse composto aqui, certo? Aí ele diz, a respeito do pentaceno, são feitas as afirmações 1, 2, 3 e 4. A primeira afirmação é uma molécula que apresenta a cadeia carbônica aromática polinuclear. Verdade, tudo que tem benzeno é aromático. Tem mais de um núcleo é polinuclear, com núcleos condensados ainda, né? Um grudadinho no outro, um usando a dupla do outro, igual esses dois, tá vendo? Sua forma molecular C22H14, ó, presta atenção nisso, ó. Os carbonos, o que você faz para não ficar conferindo isso várias vezes? Vai circulando os carbonos, ó. Então você vai contando, ó. Aqui eu tenho 6. Aí esses dois, é claro, já contei. Então 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então ele tem 22 átomos de carbono. Os hidrogênios, observe aqui, ó. Você sabe que o benzeno tem ligações simples e duplas alternadas dentro. Então aqui vai ter 1, 2, 3, 4 ligações nesses vales, tá vendo? Aqui não. Como ele tem uma ligação dupla, ou aqui, porque como se fica girando, como eu pus essa aqui, vai ser aqui, né? Então ele tem 1, 2, 3, falta 1. Então cada quina dos picos tem um H. Então eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, correto isso aqui também. O pentaceno poderá ser utilizado na indústria eletrônica? Ele falou isso no texto. Verdade. Na estrutura do pentaceno, não há carbonos terciários? Será que não? Com quantos outros que esse se liga? Ó, 1, 2, 3. Cada carbono desse do vale aqui é terciário. Então tá errado a 4. Então estão corretas 1, 2 e 3. Tá? Então, alternativa C. De caramba, que trem fácil. Certo? 5. O benzeno é emitido ao ar por fornos de carvão, combustão de madeira, motores automotivos, fumaça de cigarro e durante sua produção, quer dizer, assinale
o composto aromático com 10 átomos de hidrogênio na molécula. Esse tem 6. Eu só conto os picos, não é isso que eu falei? Esse tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui não é aromático, então já descarto. Esse tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vamos lá, vamos contar só os picos, ó. Desse cara aqui, do antraceno, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse cara tem 10 átomos de hidrogênio. Pessoal, fórmula de compostos orgânicos, tá? Então, por exemplo, quando eu falar em fórmula percentual, é a porcentagem de cada componente de uma fórmula. Então, por exemplo, se eu pegar como exemplo lá o butano. O butano tem 4 átomos de carbono, 10 de hidrogênio. Então, a massa molecular dele, 58 gramas por mol. Então, 58 gramas é tudo. Então, eu tenho 100%. 4 vezes 12 dá 48. Então, quer dizer que eu tenho 48 gramas de carbono. 48 gramas vai ser X. Então, eu tenho 82,75% de carbono. Então, se pedir fórmula percentual, eu quero saber a porcentagem de cada componente. Do hidrogênio, eu vou ter 10 vezes 1, 10 gramas. Mesma coisa, 58 gramas é 100%, 10 gramas Y%. Então, eu tenho 17,25% de hidrogênio. Então, isso seria uma fórmula percentual. Tá? Quando eu falar em fórmula estrutural, vou pegar o mesmo exemplo, butano, ó. Fórmula estrutural é quando eu represento as ligações. Desse jeito aqui, essa forma arcaica mesmo. Colocando, ó, carbono, tem 1, 2, 3, 4. Aí eu vou completando os hidrogênios em volta. Isso é uma fórmula estrutural. Fórmula molecular é quando eu condenso essa fórmula. Quando eu coloco, por exemplo, 1, 2, 3, 4. C4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H10. Certo? Quando eu falar em fórmula mínima, a fórmula mínima é a fórmula simplificada desse composto. Quando eu acho o mínimo múltiplo comum entre os índices. Por exemplo, qual que é o mínimo múltiplo comum entre esses dois números aqui? O 2, né, pessoal? Não é? Então, isso aqui dividido por 2 vai dar 2. Isso aqui dividido por 2 vai dar 5. Então, essa é a fórmula mínima desse composto. Quando eu te pedir uma fórmula em bastão, é quando eu pego e represento só os carbonos dessa forma aqui, tá? Então eu tenho lá, ó, 1, 2, 3, 4. Tá aqui, forma do butano em bastão. Uma cadeia carbônica comum eu represento dessa forma. Então eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4. Então são maneiras diferentes de representar uma cadeia carbônica, tá? Uma fórmula tridimensional, é claro, não vou fazer do butano agora, né? Vou pegar o metano, que é mais simplesinho. Então é muito comum aparecer isso aqui, ó. Deixa eu explicar isso para vocês. Negócio teimoso, né? Ó, uma fórmula tridimensional ela é representada assim, ó, onde esses dois traços está dizendo que esses dois elementos estão no plano da tela aqui. Essa representação me indica que isso aqui está atrás. Imagina aqui, ó, eu tenho a tela aqui, certo? Esses dois traços estão no plano da tela, perfeito? No plano da tela. Esse traço pontilhado que está aí, está atrás do plano da tela. E essa cunha escura saindo do plano da tela. Compreenderam, pessoal? Então, isso é um desenho tridimensional de um composto orgânico, tá? Então, é muito comum você ver isso aqui na química orgânica, tá?
Então vamos lá, pessoal, para a gente encerrar, vamos resolver essas questões e por hoje já progredimos bastante, já melhorou muito, apesar de estarmos bastante atrasados ainda. Então, pessoal, com relação ao hidrocarboneto representado pela fórmula em bastão, olha aqui, ó, eu tenho um cara que tem 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, tá? Carbono 2, 3, 4, 5. Lá no carbono 5 tem um metil ligado nele. Viram? No carbono número 2 está a dupla. Vou numerar daqui para lá, tá mais perto da dupla, tá? Pede-se a fórmula estrutural completa, mostrando todos os átomos de carbono e hidrogênio. O que é que faz aquela fórmula bem arcaica? Então, tá aqui a lixinha arcaica. Olha aqui, ó. Eu tenho 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. No 5 tem um metil. Eu tive que desenhar assim para caber o bicho aqui. Tá? Tem um metil aqui. Tá? Aqui eu tenho a dupla está no carbono número 2. Se você observar, ó, 2. Tá vendo? A dupla está no carbono número 2 dessa cadeia. Deixa eu tentar jogar isso para cima aqui. Então, ó, você pode observar que a dupla está no carbono 2, coloquei aqui. Última coisa que você coloca os hidrogênios. Então, ó, uma ligação, falta 3, você coloca 3 em volta. 2, 3, coloca 2, 3, coloca 2, coloca para cima, para baixo, tá? 2, 3, coloca aqui para cima. Uma só, coloca 3 hidrogênios. Aqui uma só, 3 hidrogênios. Então aqui está a forma estrutural. O nome oficial, ó, carbono que eu vou começar mais perto da dupla. Carbono 2, 3, 4, 5. Então no carbono 5 eu tenho um metil. Então o nome dele, 5 metil, que bosta, hein? 5 metil X, porque são 6 carbonos, tá? 2N. Então eu começo a numerar daqui para lá, tá? Então 5 metil X2N. Perfeito? Esse é o nome do composto. E oxe, chega nunca, né? Então, pessoal, reiterando isso aqui, na próxima aula nós vamos começar a falar das funções orgânicas, tá? Vamos começar a falar a respeito de funções orgânicas. Ó, essa questão número 2, ela é simples, tá? Ele fala assim, ó. Certos odores são usados por animais para estabelecer uma comunicação química entre indivíduos da mesma espécie, como por exemplo, marcar trilhas ou para atração sexual na época do acasalamento. Esses compostos chamados de feromônios são usados pelo homem em quantidade muito pequena em armadilhas, servindo para atrair e matar insetos prejudiciais. Basta 1 vezes 10 a menos 13 gramas do feromônio abaixo, de forma estrutural em bastão, para atrair grandes cardumes de peixes. A fórmula molecular desse feromônio é... Então, pessoal, para você resolver fórmula molecular de um composto em bastão, o que você vai fazer? Você vai contar as quinas, cada quina é um carbono. Então vamos contar as quinas, ó. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então eu tenho C16. Você já descarta um monte de questão aqui, tá vendo? Um monte de alternativa. Então você tem C16. Os hidrogênios, mesma situação, ó. Se eu tenho uma, duas ligação, falta 2. Tá? Uma, duas, falta 2. Então aqui vai ter 2 hidrogênios. Então vamos contando, ó. Onde tem ligação simples, vai ser 2. Onde tem dupla desse jeito, vai ser um só. Tá bom? E na ponta, é claro que 3, né? Falta 3 para dar 4 aqui. Então já conto esse, ó. 1 com 2, 3. Com mais 2, 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. Aqui só um, ó. 18. 19. 20. 21. 21 com 2, 23. 23 com 2, 25. 25 com mais 2, 27. Aqui falta 3, né? Então, 27 com 3, eu tenho exatamente 30. Então, eu tenho que C16, H30, O. Tem um O, né? Então, H30 e um O. Certo? Então, eu tenho a alternativa B, de absurdamente fácil. A gente vai dar uma adiantada boa hoje, hein, pessoal? Vai ser bom, porque a gente tá muito atrasado. Vamos depois ter que repor a aula aí. Você tá doido num sábado, é melhor fazer isso. Ó, nessa 3, deixa eu explicar isso aqui, ó. Isso é bem simplesinho, é a última, tá? Ele fala assim, ó. Considere a fórmula da amônia. Então veja bem, ó, isso aqui, plano do quadro, saindo do plano do quadro, saindo do plano do quadro, atrás do plano do papel. Quadro não, papel, né? Com relação ao plano do papel, localize os 4 átomos e o par de elétrons não ligantes. Então você vai colocar assim, ó. Vamos falar de um por um. Então você vai escrever o hidrogênio. O hidrogênio ligado a uma linha, eu estou falando deste cara aqui, ó, tá? Está no plano do papel, certo? Agora eu vou falar do outro. Vou falar desse agora, ó. Vou falar desse, tá? Vamos falar dos dois juntos já, pode ser? Então olha aqui, vamos falar desses dois, porque os dois estão na mesma situação, estão saindo do plano do papel. Então vou colocar assim: o hidrogênio ligado a uma cunha, isso aí é chamado de cunha, tá? Esse negocinho preto, tá? Ligado a uma cunha e o par de elétrons. E o par de elétrons estão saindo do plano do papel. Pronto. O hidrogênio ligado a uma
linha pontilhada está atrás do plano do papel. Feito, criançada. Respondida a questão. Eu acho que é isso. Na próxima aula nós vamos conhecer as funções oxigenadas, que são alcoóis, fenóis, ácidos carboxílicos, são várias funções. Nós vamos conhecer essas funções oxigenadas. Eu vou jogar isso lá no como é que fala lá eu ia falar Classroom, não é no Classroom. Eu vou jogar lá no Professos, tá? E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso, o que, que vocês acham de 8h30? Pode ser? Tá de boa, 8h30. Tá bom pra vocês? Todo mundo concorda, pessoal? Beleza? Vigilião, tranquilo? Pode ser? Tranquilo. Pode ser? Então tá, vamos começar 8h30, porque pra ver se a gente começa a apostila 4, senão nós não vamos nem começar a 4. Aí fica ruim, né, pessoal? Porque a coisa tá passando rápido, hein? Não dá pra brincar, não. Então, moçada, por hoje é isso. Até semana que vem. Um abraço pra vocês, tá? Deixa eu gravar aqui. Até mais.